Mateus capítulo 18, a palavra do Senhor, a partir do versículo 23 até o 35. Mateus capítulo 18, do versículo 23 até o 35, diz assim: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou a ele: Sê paciente comigo, tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-lhe aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará no íntimo, se não perdoastes, se não perdoares cada um a seu irmão. Amém? Queridos, o perdão não é uma experiência pessoal, mas ele é uma realidade a partir da cruz. Entenda isso: o sangue de Jesus nos alcança, e ele nos perdoa, ele nos redime. Mas quando o sangue de Jesus, ele nos perdoa, ele também nos envia. Ele nos envia como filhos, como servos, a implantar o reino de Deus nessa terra. Ele nos envia como testemunhas do perdão. E nesse aspecto, nós nos tornamos mensageiros das boas novas do Senhor, o nosso Deus. Por quê? Porque nós fomos perdoados e posicionados num novo estado. Somos novas criaturas, novas pessoas, com um novo estilo de vida. E nesse aspecto, nós estamos anunciando que há também perdão disponível para todos aqueles que se arrependem e creem em Cristo Jesus. Olhe para as palavras de Deus em Efésios, capítulo 1, e versículo 7, eu vou ler para você. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Ou seja, nós temos o perdão conforme a riqueza da graça de Deus. É por meio da bênção, da abundância e desse amor rico do coração do nosso Pai. E então, queridos, nós entendemos que o sangue de Cristo Jesus, ele nos trouxe perdão, e tudo começa numa aliança divina. Não dá como nós falarmos sobre perdão sem falarmos sobre aliança. Não tem jeito de falar sobre aliança sem falar sobre sacrifício. Não tem como falar sobre sacrifício se nós não falarmos sobre cordeiro substituto. Então, tudo começa numa aliança. Tudo começa num pacto. O que é uma aliança? É um pacto. Você conhece, você sabe. Quando você vê uma aliança, você sabe que aquela pessoa, ela é pactuada, ela tem uma aliança, ela tem uma fidelidade a alguém. Então, nesse aspecto, entendemos dessa forma, que tudo começou no compromisso de amor do nosso Deus para com os seres humanos. Tudo começou no compromisso e na aliança, no coração do Pai para com a tua vida, porque Ele te ama, porque isso parte do coração do nosso Deus, e tudo está centralizado na pessoa dele, somente dele. Efésios 1, capítulo 9, a palavra de Deus nos diz: Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com um bom propósito que estabeleceu em Cristo, isso é,
de fazer convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Aleluia! Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade. Qual é o mistério da vontade de Deus, pastor? É de mostrar aos seus filhos o seu amor, o seu bom propósito. Há para os filhos um lugar na mesa de Deus. Há para os filhos um lugar para pertencer, uma família espiritual a qual nós venhamos a nos conectar. Então Deus está revelando o seu amor, a sua disposição de perdoar os seus filhos, de salvar os seus filhos. Esse amor foi informado a nós, e isso é o mistério da sua vontade, de congregar e convergir para Cristo todos os filhos, cada um dos filhos, todas as almas que o Senhor Jesus comprou com o seu sangue, e assim, todos estão convergindo para a pessoa e para a cruz de Cristo. Aliança envolve compromisso, aliança envolve iniciativa, aliança envolve selo. O que é isso? A aliança envolve um compromisso divino. Eu preciso que, à semelhança do que eu fiz no primeiro culto, quero fazer com você, que você me ajude a pregar nesta noite, mas você faça uma cara de homem e mulher sábio e sábia, cheio do Espírito Santo de Deus. Como assim? Capacitado pelo poder e toda a sabedoria que vem do alto. Olhe para a pessoa que está do seu lado, se esforce com a face, o rosto mais sábio que você souber fazer, e diga para ela: a aliança da cruz envolve compromisso divino, iniciativa soberana, ratificação sacrificial. Amém? Parte dele, vem dele, é pelo ato soberano dele, e envolve selo de sangue. É isso que nós estamos conversando. Então, entenda que a aliança, ela envolve primeiro o compromisso de Deus. É pelo compromisso dele, queridos. Irmãos, quem de nós poderíamos fazer alguma coisa para merecer perdão da parte do Senhor? Nos nossos melhores dias, pense você, ou pelos nossos muitos pecados e sujeiras da nossa vida. Então tudo é por causa do compromisso que ele tem, é a fidelidade que ele tem, é por causa do amor que ele tem. O amor dele é um amor comprometido conosco. Então parte dele, e vem pela iniciativa soberana do Cristo, deste Deus. Ele tomou a iniciativa. Quando Jesus percebeu, viu, é ali o ser humano, no seu estado de queda, o ser humano que não poderia oferecer nada, não poderia dar nada, ali há uma iniciativa. Deus o Pai toma, ele dá o primeiro passo, ele toma a iniciativa. Então ele mesmo é o Cordeiro, ele mesmo provê o Cordeiro, ele mesmo provê o caminho, o meio de nós voltarmos para o coração de Cristo, para voltarmos para o coração de Deus, o nosso Pai. Então também é a iniciativa dele, não é a nossa. Porque se fosse a nossa iniciativa, poderíamos colocar isso no campo das obras, dizendo que nós escolhemos. Mas a palavra de Deus é muito enfática a dizer que ele nos escolheu primeiro. Então é a iniciativa dele, é o amor dele. Mas também há uma ratificação, uma assinatura, há uma liberação judicial, ou seja, há um selo. Sabe quando você sela um documento? Quando você autentica um documento? Quando você ratifica aquilo? Então dessa forma também, lá na cruz do Calvário, há um selo de sangue, que então cumpre todas as coisas, que sela definitivamente. Isso tem poder legal, significa que Satanás não pode mais bater lá na tua porta te acusando dos velhos pecados, significa que Satanás não tem mais poder sobre a tua vida, que a morte não tem poder sobre a nossa vida, queridos. Embora muitas das vezes estejamos vivendo em contexto de enfermidade, de doença, a morte não tem poder, porque nós viveremos eternamente. Aleluia! Assim como Cristo é o primeiro de muitos que saiu e pisou, queridos, em ressurreição, abriu caminho para que muitos outros filhos viessem atrás dele, para passar para além do véu rasgado e pisar no Santo dos Santos, contemplar o trono exposto. Assim como Hebreus capítulo 1 nos diz, nós também somos essa fila de muitos filhos redimidos, que vamos chegando, vamos comparecendo e vamos permanecendo diante do trono do Cordeiro. Aleluia! E isso é pelo poder dele. Isso é pelo sustento dele. Nada se sustenta no mérito humano. A palavra perdão, ela fala de restauração de um relacionamento amigável. E para que essa restauração aconteça, é necessário
o pagamento de uma penalidade pelo pecado, ou seja, tem que haver derramamento de sangue, tem que haver sacrifício, e é nesse ponto que Deus tomou a iniciativa. Ele mesmo é o Cordeiro substituto, aqui baseado no seu compromisso divino. Então, quando Jesus Cristo sobe naquela cruz, a culpa do pecado que havia sobre a tua vida é removida, e agora, a partir do momento que essa culpa é removida, você está perdoado. Essa culpa é substituída pela justificação. Você é declarado para o mundo justo pelos méritos de Cristo, justo pelo poder que há no sangue de Jesus. Irmãos, isso tem que ficar claro na nossa vida. Falta autoridade no povo de Deus. Por quê? Porque as pessoas ficam com medo. Ah, será que Deus realmente me perdoou? Será que realmente eu estou livre desse escrito de dívida? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você não anda mais segundo a carne, você não está mais escravo e sujeito à carne e aos seus apetites, queridos. Você é uma nova criatura. Olha a parábola que nós estamos estudando. Na parábola a dívida é perdoada. Eu não vou ficar me demorando em cima da parábola porque ela é explicativa, ela é muito clara. Havia ali um rei, chamou dois servos, e estava analisando a situação dos seus 2, 3, 4, muitos servos que estavam ali. Mas um deles chamou a atenção, porque devia muito dinheiro. Era um dinheiro incalculável, no sentido assim, coisa multimilionária mesmo para pagar naquele tempo. Então, nem que ele vivesse a vida toda, ele não daria conta de juntar aquele dinheiro para pagar aquela dívida. E agora, ele se lança na presença do rei e pede, pague. Aliás, Senhor, me perdoa. Me dá tempo e eu te pagarei, tenha paciência e tudo eu pagarei. Só que a dívida, não tem como, queridos, ele pagar. E é nesse momento que, movido de íntima compaixão, esse rei perdoa, fala, vá, está tudo quitado, você está livre. Mas esse mesmo homem, que devia muito, muito, sai na porta, queridos, estava ali pertinho já, dos aposentos do rei, e encontrou o empregado dele, que devia para ele pouco dinheiro, mas era coisa pequena, que um dia de serviço dava conta de pagar. E a Bíblia diz que ele sufocava, que ele estrangulava essa pessoa, dizendo, me paga, senão eu vou te mandar para a cadeia. E agora isso chegou no ouvido do rei, que está no trono, e esse rei fala, servo mau, homem mau, eu livrei você de uma dívida que nem se você vivesse a vida inteira você daria conta de pagar. Mas você não perdeu a oportunidade. Na hora que encontrou o primeiro, que te devia tão pouco, agarrou o pescoço dele e começou a sufocar ele, para que ele te pagasse. E aí a Bíblia diz que esse rei pegou esse servo mau, que fica pegando no pescoço dos outros, e mandou ele para a cadeia. E falou, aí você vai ficar. E você não vai ficar só preso, você vai ficar debaixo de castigo, de tortura e de flagelo. Assim está escrito. Entregue ele aos torturadores, entregue ele aos verdugos, aos flageladores. E assim aconteceu nessa parábola. Observe os pontos de misericórdia do Senhor, o nosso Deus. Nós recebemos perdão. E quando nós recebemos perdão, queridos, quando você recebeu perdão, você não ficou lá no ambiente das trevas. Você foi movido das trevas para o lugar da luz. E nesse ambiente de luz, ali é uma nova mente, uma nova vida, uma nova maneira de expressar, uma nova maneira de viver. Então, aqui, por isso que nós começamos esse culto dizendo que perdão não é um estado, não é assim, queridos. É algo que você recebeu na cruz, é algo espiritual. É assim. Nós não perdoamos as pessoas porque nós gostamos dela, não é assim? Porque se o perdão é baseado em gosto, quando você desgosta, você não perdoa mais. Mas o verdadeiro perdão é baseado no amor. E é isso que está rolando nessa parábola aqui. Não é assim? Não é assim que a palavra diz para os maridos? Maridos, amai as vossas mulheres. Ele está falando, maridos, gostai das vossas mulheres. Porque se a gente caminhar no gosto, quando desgosta, não vai mais perdoar. Não é assim? Eu tenho certeza que a pastora tem uma lista de desgostos da minha figura. Não é assim? E os maridos devem ter das mulheres, as mulheres devem ter dos maridos. Mas eu tenho plena certeza que ela me ama. E é por isso
que um bom casamento é feito de pessoas que sabem perdoar, não é assim? Um bom casamento, um bom relacionamento é feito de dois pecadores que são bons perdoadores. Guarde isso. Então, quando nós temos um amigo, uma amiga, e que a lista do desgosto é muito grande, mas você de fato ama aquela pessoa, você prossegue, são amizades duradouras. Quando a nossa lista de desgosto pela igreja cresce, mas nós amamos a casa de Deus, nós permanecemos. Esse é o segredo de pessoas que ficam anos na igreja, e que não fica pulando de galho em galho, procurando um novo estímulo, uma nova dopamina, uma massagem no ego. Nós ficamos, resolvemos os nossos problemas, porque é isso que família faz. Quando o filho peca com você, você chuta ele para fora, porque ele deixou a toalha lá jogada no chão? Não, você senta, resolve em família, e é no ecossistema do amor que as coisas se resolvem. Assim é a família espiritual, a igreja. Nós não vamos sair daqui porque estamos com a lista de desgosto cumprida. Pelo contrário, pelo poder transformador do amor, sentamos, alinhamos, conversamos como pessoas maduras, resolvemos e prosseguimos juntos, trabalhando bem as rupturas da nossa vida. É assim, queridos. Esse é o poder do amor. Então isso, nós estamos tendo essa conversa de uma nova vida, nova posição, onde nós fomos perdoados, mas agora precisamos também praticar o perdão, praticar o amor, na família, relacionamentos interpessoais, vida de igreja e vida de sociedade. Nesse aspecto, entenda, o que nós recebemos do Senhor, isso devemos transmitir. Recebemos do Senhor, o sangue trouxe a salvação, mas também a responsabilidade de perdoar o outro, de levar salvação ao outro. E aí nós caminhamos para o segundo ponto dessa ministração. O poder do sangue nos trouxe uma nova posição. Estamos nessa nova posição. O Pai nos reconhece como filhos. Jesus nos reconhece como cordeiros. E o Espírito Santo nos conhece como a sua morada. Isso é ser nova criatura. Isso é uma nova posição em Deus. Então, se antes nós estávamos condenados, hoje nós somos devedores à graça de Cristo. Efésios 2:8, sobre a tua vida, e você coloca a mão no seu peito e repete comigo: eu sou um devedor à graça de Deus. Olha como isso nos posiciona de maneira diferente no ecossistema da luz e da graça, e no ecossistema da paternidade divina e da filiação divina. Por quê? Quando a pessoa está cobrando, ela está com o espírito. Mas quando a pessoa é devedor, ela tem um outro espírito. E não estou falando de espírito mau, não. Espírito é disposição mental. Então, por exemplo, a pessoa que ela deve, ela tem um espírito manso e humilde. Não é assim? Nós vamos chegar para negociar nossas dívidas, então nós estamos indo com cautela, humildade. Se nós somos devedores à graça, o nosso espírito, a nossa disposição mental, ela é diferente. Então nós nos tornamos manso e humilde igual Jesus é, porque nós vamos encarar a vida a partir dessa perspectiva. Irmãos, nós não temos força, poder, performance nenhuma para nos sustentar. Quem nos sustenta é Deus. É tudo por Ele, é pelos méritos dEle nessa terra. Então, nesse sentido, nós entendemos que isso nos faz adotar uma postura de humildade, um espírito de gratidão, e assim nós damos prosseguimento ao legado de Jesus. Qual é o legado de Jesus? Isso precisa ficar claro na nossa mente, porque Jesus nos trouxe um novo parâmetro de vida. Novo parâmetro de vida. E agora vamos prosseguir implantando o legado de Jesus. Assim como Ele nos perdoou, nós também perdoamos. Assim como Ele nos amou, amamos uns aos outros. Assim como Jesus foi maduro nas suas decisões, nós também caminhamos em maturidade. Nova vida. Nova vida, queridos. O Fábio Damasceno, ele diz uma frase que é assim: ó, o perdão e a cruz nos possibilita reciclar o passado, recicla o passado, transforma o presente, o hoje, e projeta o futuro. E isso é incrível. Por quê? Todo o passado, a partir da cruz de Cristo, precisa ficar bem resolvido. Nós não podemos caminhar levando pendência, fardos nas nossas costas. Então, em nome do Senhor Jesus, libera.
Se livra do passado, de toda condenação, de tudo aquilo que te fizeram, todo o trauma. O trauma não é o teu sobrenome, queridos. O trauma não é o teu sobrenome. Você não vai ser definido por conta das coisas do passado que fizeram a você. O que te define é o poder do sangue de Jesus. Porque isso afeta hoje o teu presente, marca hoje o teu presente. O tempo verbal da fé é hoje. Então o dia do milagre é hoje. O dia de nós vivermos o extraordinário de Deus é hoje. Mas, queridos, isso também projeta o teu futuro. Porque destinos são definidos quando nós passamos na cruz de Cristo. O nosso destino é reconfigurado. E nessa posição de perdoado, há um rompimento com o passado. O presente é transformado, hoje é transformado. E nós caminhamos e tomamos impulso como águias para voar em direção ao sobrenatural que Deus nos reserva no nosso futuro logo ali, no amanhã, queridos. Aleluia. Deus reserva logo ali, no amanhã, o sobrenatural para a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. É só você tomar impulso como águia e voar em direção ao que Deus tem para a tua vida. Olha o que Colossenses diz, capítulo 1. Você precisa estar certo da tua posição espiritual. Por quê? Para você ter esta autoridade de filho, mas também para não ficar se colocando debaixo de jugo. O que é o jugo? Aquela canga que tinha lá nos animais, que a gente via no carro de boi. Então, uma vez que Jesus te libertou, Paulo está falando para você, olha, Jesus te libertou, por que você vai se colocar debaixo de escravidão de novo? Jesus te libertou, não torne a se colocar debaixo de canga, de jugo. Colossenses 1, 13, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele, nós temos a redenção dos pecados. Aleluia, aleluia. E Gálatas 5 e 1 diz, destes filhos perdoados, exortando, nos instruindo, que o perdão nos leva a saber quem nós somos em Deus, e a saber quem Ele é em nós. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz, permaneçam firmes na liberdade, para a qual Cristo nos libertou, e não se submeta novamente a julgo de escravidão. Não se torne a colocar debaixo de canga, debaixo de julgo. Por quê? Porque Jesus te libertou. Fique nesse estado de pessoa perdoada, e prossiga caminhando e implantando o legado de Jesus, fazendo as obras de Jesus, se movendo como Jesus se move nessa terra. De que maneira, pastor? Humildade e dependência. Essa é a nossa posição segura na graça, em humildade e dependência. Observe essa parábola. O terceiro ponto que eu quero conversar com você é que o sangue de Jesus, ou o poder que há no sangue de Jesus, nos leva a cumprir o ID e o legado de Jesus. Nesse sentido, há sobre a tua vida autoridade e poder para você amar o próximo. Há uma capacitação sobrenatural sobre nós para que nós venhamos de fato a viver como Jesus, ser como Jesus, fazer como Jesus. Então, não falta para nós recurso, poder, capacitador, para nós rompermos com o natural, vivermos as promessas de Deus. Há para nós revestimento, para que nós venhamos a viver o impossível em nosso caráter. Assim como nós fomos perdoados, devemos também perdoar e vivenciar plena liberdade pela obediência a Jesus e a sua palavra. Olhe, queridos, eu quero que você entenda nessa noite, porque esse culto também é um culto de libertação. Você precisa se resolver hoje aqui. Talvez o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração, para que você venha pegar o telefone, ligar para alguém, se reunir e se encontrar com alguém para, de fato, romper essas cadeias. Mas nós já precisamos voltar para casa hoje resolvidos. Isso precisa começar dentro. Já temos que nos resolver dentro e é hoje. Hoje, queridos, quando nós começarmos a orar, para tomar o cálice, para nos apropriar do pão, para nos apropriar do suco de uva, que é o símbolo dessa nova aliança, você já vai orar, e você vai já dizer ao Senhor, Senhor, eu já estou me resolvendo agora, eu já estou liberando agora, eu não vou mais caminhar com esse fardo nas minhas costas, eu não vou mais caminhar com essa pessoa, com esse problema, com esse trauma, com essa ofensa que me fizeram,
eu começo a perdoar, eu escolho perdoar. Nós acabamos de falar que a escolha, queridos, que é uma escolha que não é baseado em a lista extensa dos desgostos, das coisas que nós gostamos ou não gostamos, mas que isso é pautado no amor. É no amor, queridos. E porque Cristo nos amou e nos tirou das trevas e livrou a gente daquela sujeirada toda e nos colocou no reino da luz e nos posicionou como filhos. E agora nós somos conhecidos do Pai como filhos. E nós somos conhecidos de Jesus como herdeiro com eles das riquezas. E o Espírito Santo conhece a gente como a sua casa, a sua morada. É por causa que estamos nesse ponto que nós vamos continuar levando adiante o legado de Jesus. É o que aconteceu na parábola. Aquele servo que não perdoou o outro foi levado para debaixo do chicote e ali permaneceu, sendo torturado. Então, quando nós não liberamos perdão, nós vivemos sob constante tortura. Cada vez que você lembra, repete de novo. E o corpo não sabe discernir, então ele sente de novo. A adrenalina de novo, aqueles sentimentos ruins de novo, tudo acontece de novo. Então nós começamos a adoecer. E olha, o grande impedimento para nós prosperarmos, agora estou falando de dinheiro, é perdão. Se você quer ser uma pessoa próspera, libera o perdão. É o ponto de partida, queridos. Perdão, e depois você gera um espírito grato, exerce gratidão, e por último, generosidade. É o caminho da prosperidade bíblica, não tem outro. Então, quando isso atrapalha até as nossas finanças, existem pessoas que estão agarradas miseravelmente na sua vida, por quê? Por causa de ausência de perdão, doenças. Então nós precisamos resolver hoje, batalhas espirituais. Quantas das vezes a igreja, o corpo está passando por batalha espiritual, porque tem legalidade no corpo de servos, de colaboradores, legalidade nos altares, legalidades no povo, legalidade nas famílias, porque nós damos legalidade a Satanás por causa da nossa falta de sabedoria, retendo o perdão, quando Jesus nos perdoou. E aí o que acontece? A igreja paralisa, o arraial para e deixa de avançar, por conta que há no nosso meio anátema. Há uma frase da missionária Corrie ten Boom, a missionária lá na época do nazismo. O perdão é a chave que abre a porta do ressentimento e que remove as algemas do ódio. Olha isso, abre a porta do ressentimento e nós saímos e tira as algemas do ódio. Eu lembro da parábola que a pastora Débora, a minha esposa, ela costuma contar, a parábola das batatas. Um homem está caminhando com um peso excessivo nas suas costas, muitas batatas ali, debaixo de um sol, e esse homem está caminhando, e essas batatas estão ferindo os ombros dele, e ele vai marchando e caminhando. Com o tempo, fica exaustivo caminhar com tamanho peso nas costas, e então começam as feridas, o cansaço, ressentimento, ódio, amargura. Por quê? Porque está pesado. Essas batatas, elas são os nossos problemas mal resolvidos, a grande lista dos desgostos do ser humano, que está ali, e que a pessoa reteve o perdão, e ela está caminhando, e vai caminhando, e aquilo fica ali castigando. Então ela entende o poder transformador do sangue de Jesus, do perdão e da escolha. E o que acontece? A pastora Débora sempre fala, nesse momento, a pessoa se depara com o poder do perdão, e agora ela começa a tirar uma batata por dia, e ela escolhe fazer aquilo, ela escolhe levar a mão e tirar, e jogar fora, joga uma, mas no outro dia ainda está lá, está machucando, está sentindo, está lembrando daquilo, está ali, é real, mas ela escolheu novamente tirar mais uma, e no outro dia de novo, e quando ela encontra com aquela pessoa, ela encontra com aquela situação, ela escolhe tirar de novo, e ela vai tirando, e é assim, queridos. E então, nesse momento, num dado ponto da jornada, a pessoa percebe que acabou, ela está livre, queridos, não há mais peso, não há mais condenação, a vida se tornou leve. Por quê? Porque todo dia, quando ela lembrou daquele problema, o ódio veio, ela escolheu, eu escolho perdoar, eu escolho abrir mão, e assim vai acontecendo, queridos. Embora possam ter restado muitas cicatrizes no ombro daquele andarilho,
ele hoje está livre, perdoado, caminhando. Aquilo passou pela vida dele, marcou, mas não afeta mais. Esse é o perdão. Esse é o poder do perdão. Eu quero caminhar, concluindo com você e dizendo que hoje temos o perdão completo e eterno de Jesus sobre nós. E pelo poder do seu sangue, nós hoje estamos recebendo perdão, queridos. Então hoje a graça de Cristo está te nivelando. Todos nós, perdoados, agraciados, pelo poder do sangue de Jesus. Então nós vamos resolver aqui hoje, queridos. Não vamos voltar para nossa casa mal resolvidos. Tudo nós vamos colocar aos pés da cruz. Todos os erros do passado, vamos confessando, enquanto nós vamos adorando, deixa o Espírito Santo de Deus lavar a tua alma. Se você sentir de chorar, chore. Se você sentir de se arrepender, se arrependa. E enquanto isso, você vai também perdoando aqueles que te ofenderam. Você vai sair daqui hoje já resolvido. E você vai falar: Senhor, eu perdoo, eu libero perdão. Eu libero perdão, queridos. E você vai fazendo isso hoje em nome de Jesus. Por quê? Porque nós estamos recebendo este poder que há no sangue de Jesus, que nos faz pessoas perdoadas. E assim também, poder capacitador para viver de acordo com a graça, essa graça que nós estamos recebendo nessa noite. E isso não é obra de força, mas vem pelo poder e autoridade que flui da obra consumada lá na cruz do Calvário. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto eu calei, olha isso, queridos, olha viver debaixo de opressão, enquanto nós não confessamos os nossos pecados, enquanto nós não liberamos. Isso aqui é o salmista dizendo: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos constantes gemidos todo dia, porque tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aleluia. Há nele para nós perdão. Quando o salmista confessou, houve resposta imediata. É assim com Jesus, queridos. Tudo está feito, tudo está pronto. Basta que você se curve na presença dele. Receba perdão dos teus pecados hoje, em nome de Jesus. Seja posicionado como filho de Deus e caminhe para a glória do Senhor, o nosso Deus.